Você virou líder e não te disseram o que fazer. A empresa te promoveu, mas você se sente como se fosse jogado aos leões. Você não sabe como desenvolver sua liderança, você não sabe como seguir frente aos seus colaboradores, que até pouco tempo eram seus colegas, e você sente ali uma ansiedade absurda, um medo de falhar, né? Te sobra apenas essa angústia e você não consegue caminhar. E acaba dando um passo para trás, se enterrando em demandas operacionais, porque afinal era o que você fazia muito bem e por isso foi promovido. Eu tenho uma solução para você. Fica com esse vídeo aqui conosco até o final e aprende um pouquinho sobre a nossa metodologia OPA, que te ajuda a vencer esses primeiros 90 dias de liderança. Tá ok? Já clica ali no seguir e no curtir o canal para dar um apoio para a gente nessa nova empreitada. Beleza? O tema de hoje é sobrevivendo aos primeiros 90 dias como líder e a gente vai estar falando sobre essa temática que eu julgo extremamente importante dentro da perspectiva de novas lideranças. Então, o nosso canal ele é focado nisso, em propiciar vocês, né, conseguir fazer com que vocês, jovens líderes que foram promovidos agora, e as empresas acabam não trabalhando muito nesse processo na base da pirâmide, e acabam que você tem todas as dificuldades, enfrenta todas as dificuldades nesse primeiro processo de liderança. Então a gente está aqui para encurtar este caminho e facilitar a sua vida e te transformar num líder em 90 dias. Tá? Então hoje a nossa aula vai ser realmente sobre isso. Então, o primeiro ponto que a gente quer trazer aqui, né, é essa parte do paradoxo da nova liderança. Vocês têm uma expectativa muito boa, afinal de contas, vocês foram promovidos, né, vocês acreditam que foram realmente a melhor escolha, que vocês vão conseguir entregar os resultados, que vocês vão conseguir mudar a realidade daquela área. Era a oportunidade que você esperava ali de carreira, um ganho financeiro, uma oportunidade de crescimento na carreira e na vida profissional. Mas, na realidade, é um pouco diferente, né? Ela é um pouco mais conturbada, né? O caminho ele é muito cheio de altos e baixos. As pessoas que eram seus colegas até um dia, até pouco tempo atrás, né, acabam ficando meio sentidas muitas vezes, com medo, né? Porque chegaram a compartilhar diversas vezes opiniões contrárias à empresa com você, e você vai ter que ter muita habilidade e muita maturidade para seguir com essa liderança. Então, a tua realidade é que você se sente cansado, frustrado e inseguro com o que está acontecendo, mas como a roda precisa girar, você acaba se dedicando muito à parte operacional do processo e acaba se sobrecarregando, porque você também tem suas demandas agora de liderança e precisa apoiar com esse fluxo. Então isso te cansa, isso te estressa como líder, você acaba não desenvolvendo e não desempenhando aquilo que se espera de você, e a gente acaba tendo ali uma expectativa frustrada e muitas vezes ali um comprometimento frente às lideranças da empresa, o RH da empresa, que muitas vezes depositaram ali em você a confiança de que as mudanças aconteceriam e você iria performar enquanto líder da forma que performava anteriormente. Então, óbvio, todos sabem que existe um período ali de maturação e a nossa ideia aqui é justamente de antecipar isso e de conseguir te fazer um líder de resultado em apenas 90 dias, tá bom? Vamos seguindo aqui, né? Então, só para a gente concretizar esse slide, é mais comum do que você imagina. Eu já passei por isso, tá certo? Eu já falhei nesses primeiros processos de liderança, me senti inseguro, tive que demitir colegas que eram muito próximos. Então, assim, ninguém ensina a gente a lidar com isso, né? Você acaba sendo mal interpretado por muitas pessoas. Isso gera ali uma angústia muito grande, tá bom? Você está passando por essa transição sem um guia, e aí a gente está aqui justamente para te ajudar nessa empreitada. Vamos lá, por que você se sente jogado aos leões? Pesquisas recentes trouxeram dados alarmantes acerca desse processo de sucessão dentro das empresas. Veja só, com relação às empresas, apenas 54% delas não possuem um plano de sucessão bem definido, certo? Das que possuem, 87% foca em C-level e diretores. E alguns gerentes que ali estão ali no topo do Nine Box. Óbvio, isso é um custo para a empresa em termos de treinamento, muitas vezes de
de boas práticas, né, que são dadas a essas lideranças, né, esses profissionais que são talentos ali da empresa. Então, a empresa acaba restringindo muito esse fluxo e acaba trabalhando ali na média alta liderança. Porém, a base, que é você, né, provavelmente está comprometida ali, porque você vai ascender a cargo de liderança, porque é uma necessidade das empresas. No entanto, você não vai ter ali a clareza do que fazer, das ações que um líder tem que fazer e vai sofrer bastante dentro desse processo de liderança, tá? Então, a ideia e esse sentimento que você sente, ele é normal, porque isso está acontecendo realmente porque você tem ali essas dificuldades por tudo isso que a gente já apresentou e você não está sozinho nisso, tá ok? Então a gente traz aqui um risco muito grande, que a gente já falou um pouquinho antes dessa aula, que é o pipeline da liderança e a zona de conforto. Então, todas as vezes, o Rancharan, no livro dele, ele deixa isso muito claro, né? Ele fala, Rancharan, nesse livro, Pipeline da Liderança, ele fala sobre as fases que você tem enquanto líder, né? Então, de liderar a si mesmo para liderar uma equipe. Então, essa primeira fase da liderança, onde a gente aqui no nosso canal foca e pensa em trabalhar e auxiliar vocês nessa caminhada, né, você passa ali naquele momento a ter novas habilidades e a ser exigido de você uma função muito mais estratégica, que talvez você não estivesse preparado para exercer. Né? E de novo, a gente volta um slide anterior aqui, sem nenhum demérito, simplesmente porque você não foi preparado para aquilo. Tá bom? Você não sabe por onde começar? E aí acaba que você dá um passo atrás e volta a exercer as suas demandas operacionais. E aí, obviamente, você tem aquele liderado ali que está com mais dificuldade nas suas demandas e você acaba assumindo as demandas operacionais dele, porque você, afinal de contas, você sabe fazer, como você faz bem feito, você tem mais tempo, aí você passa a trabalhar mais, seu estresse aumenta, você ainda tem todas as demandas de liderança, as pessoas começam a jogar tudo sobre você, estresse máximo, e você se torna aquele líder operacional que não tem muita função estratégica, o que é um dos maiores erros para a sua carreira e para o seu crescimento profissional. Tá? Então você tem que conseguir barrar isso e a gente vai te ajudar a chegar neste caminho e a conseguir corrigir essa situação. Tá bom? Mais uma coisa que a gente precisa reforçar aqui antes da gente entrar definitivamente na nossa metodologia é que o que te trouxe até aqui, nessa primeira função de liderança, não é o que te vai levar além. Tá bom? Quando você assume essa função de liderança, muito do seu tempo ele começa a ter que ser migrado. Então, você sai ali de 100% em demanda operacional para uns 70% de demanda operacional e 30% de demanda estratégica. Você precisa entender a estratégia da empresa. Você está ali na parte operacional, mas você já começa a colocar um pezinho ali na ação tática. E você precisa desenvolver essa sua mentalidade tática e seu trabalho mais tático para que as pessoas possam ver em você no futuro, obviamente, um líder que poderia ascender a um cargo de gerente e continuar crescendo ali na hierarquia da carreira. Bom, então vamos ver aqui as diferenças, né? Quando você é o colaborador ali da empresa, o foco puramente em executar a própria tarefa, e aí, obviamente, com excelência, provavelmente você fez essa ação com excelência, tanto que você foi promovido, depois você entrega sua cota diária de contribuição e faz além do que a empresa espera de você, você vai além do seu job description e por isso você ganha ali uma notoriedade na empresa a ponto de vir a ser promovido diante de vários outros colaboradores que tinham a possibilidade de receber essa promoção. É isso? Então, você foi premiado e agora você é um novo líder. Mas a partir desse momento que você é um novo líder, você tem que ter novas habilidades e uma nova conduta. O que você precisa fazer? Foco em escutar para compreender. Quando a gente assume essa função de liderança, e aí quando eu assumi a minha primeira função de liderança, trabalhava freneticamente e a gente tem uma dificuldade muito grande de ouvir os nossos colaboradores. Porque a gente acha que, como a gente está ali no primeiro passo, a gente entende que tudo que a gente fazia, e fazia bem feito, até porque a gente foi promovido, a gente tem esse reforço positivo ali da promoção, né? Eles deveriam fazer igual. Mas aí a gente perde ali uma série de coisas que a gente vai já chegar na nossa metodologia, a gente vai aprofundar mais sobre isso. Eles não fazem por determinadas situações que a gente precisa compreender. Então, ali dentro dos 4 níveis de escuta, né, em que eu não escuto, eu escuto só para criticar, depois eu escuto para saber, depois eu escuto para compreender. Então, dentro desses 4 níveis ali de escuta, esse escutar para compreender, escutar para entender o que tem nas entrelinhas e o que não foi falado diretamente, é o que eu preciso desenvolver
na minha liderança. Tá bom? Nessa fase também a gente precisa priorizar vitórias rápidas. Então, escutar o time vai trazer para a gente uma série de insights e coisas muito simples que a gente às vezes vai implantar e já vai ver o resultado no dia seguinte, na semana seguinte. Isso vai trazer para a gente uma liderança, um ponto muito positivo para a nossa liderança. Né? A alta gestão que te promoveu, elas não estão esperando uma mudança tão rápida. Né? Elas estão esperando ali que as coisas caminhem melhor, que a produtividade aumente, mas esses ganhos que você pode trazer por escutar bem a sua equipe, isso não está sendo esperado. Então, fazer isso será ali um golaço que você, enquanto líder, vai conseguir entregar para o seu time. Tá bom? Construir confiança e treinar a equipe para entregar resultados de forma sustentável. Uma das maiores missões do líder é fazer com que a equipe dele funcione sem ele. Tá? Então as pessoas precisam entender o que é que elas têm que fazer, quais são suas obrigações, o que é que se espera delas, a forma como elas devem fazer suas atividades, e aí a gente vai entrando ali dentro desse fluxo, né, desse ciclo virtuoso ali da liderança e as coisas elas vão acontecendo e você vira um maestro do processo, mas um maestro que você já pode ser promovido, você já pode assumir novos desafios, porque aquela equipe já performa com e sem você. Obviamente as pessoas precisam, né, que o novo líder vai ter que assumir, se as coisas pararem de ser como são, você acaba perdendo de novo, né, as pessoas acabam se acomodando, mas o líder ele tem essa capacidade, ele não precisa estar 100% do tempo ali para que as coisas aconteçam, tá? Então isso é uma discussão muito grande, que nos primeiros momentos de liderança, nesses primeiros passos ali na carreira como líder, a gente acha justamente o contrário, né? A gente quer sempre ele ser insubstituível, porque a gente acha que se isso acontecer, não vão precisar mais de mim. Mas para que você possa crescer, isso precisa acontecer. Sua equipe precisa funcionar sem você, ou com outro líder um pouco menos experiente, para que você possa caminhar, esse líder passe pelos mesmos passos que você seguiu e continue performando, e aí a empresa consiga fazer com que seu pipeline ande, promova as pessoas, e a empresa continua crescendo e levando seus talentos e sua cultura de uma forma mais fácil, porque promove talentos internos e seus cargos de liderança são realizados por talentos internos. Tá bom? Aqui eu já trago para vocês uma virada muito simples, né, que é uma metodologia que eu chamo OPA. Opa, virei líder, né? A palavra opa, ela serve para uma série de coisas, né? Ela serve para surpresa, ela serve para um momento mais ali assustado, ela serve para uma alegria, ela serve para uma tristeza. Então, eu acho que casa bem com esse momento. E essa metodologia opa nada mais é do que o acrônimo que significa 3 palavras simples. Primeiro, ouvir, depois priorizar, por fim, agir, né? Então, a gente acaba chegando ali nas nossas funções de liderança, já querendo direcionar as pessoas, já querendo agir, já querendo mostrar resultados, só que a gente acaba nesse momento atropelando tudo e a gente não chega e não consegue entregar aquilo que a gente pretendia e do que esperavam da gente, tá? Então, a gente tem que começar ouvindo, né? Os primeiros dias eles precisam começar ouvindo e empregar essa metodologia que já foi bem testada, né, tanto por mim como pessoas da quais eu liderei e consegui desenvolver ao longo da minha carreira para que exercessem dentro dessa mesma metodologia. Então é bem validada e eu te convido a agir dessa forma para que a gente possa desenvolver as nossas equipes e construir uma confiança muito boa com o nosso time. Mas se você já chega mandando, você pode até entregar alguns resultados iniciais, mas com certeza a gente vai ter problemas futuros relacionados ao resultado duradouro desse processo, porque as pessoas não vão confiar em você quanto líder, né? Elas estão fazendo porque tem medo de perder o emprego, realmente você virou líder, ok, vamos seguir. Mas é uma necessidade de você conseguir ouvir as pessoas e conquistá-las, e ouvir para compreender, não ouvir para criticar e nem ouvir para saber, tá? Ouvir realmente para compreender o que elas têm a dizer. Então, o ouvir, além do que é dito, né, a gente acaba tendo ali uma dificuldade muito grande, a gente tem uma mania muito grande de ouvir para responder, de ouvir para criticar, de ouvir para dar a nossa opinião, mas você, no início da sua liderança, você tem que dividir isso muito bem, né? O que a gente escuta muitas vezes é a ponta do iceberg, desculpa, é a ponta do iceberg.
tá? Que já é a sua visão, que nesse caso, né, você já vai contribuir ali com a sua visão. Porque o que a gente ouve e responde já muito rápido e a gente às vezes também não presta muita atenção naquilo que o nosso liderado está dizendo, porque a gente já executava essas atividades anteriormente. Então, na minha cabeça, na cabeça ali do líder jovem, né, eu já sei fazer aquilo. Aquilo tem que ser feito desta forma, isso vai dar mais resultado, está comprovado, eu já fiz assim. Certo? Mas por que o seu liderado não faz? O que ele enxerga que você. O que ele não enxerga que você enxergava? Então, a partir do momento que você tenta compreender o que ele está te dizendo, a gente vai conseguir fazer isso com uma maestria maior. Certo? Então, nunca achar que você já sabe tudo, porque você executava essas tarefas bem, e aí isso é, o que está ali é o óbvio, né? Porque não é. Existem outras pessoas ali liderando esse processo e a gente precisa trazê-los para dentro ali do jogo, né? Colocando skin the game, realmente, para aquela pessoa sentir que aquele projeto ela faz parte e não que ela é simples um coadjuvante e um cumpridor de tarefas e obrigações e alguém manda e ele executa. Tá? Então a gente precisa, óbvio, quanto mais operacional você tá, mais isso vai acontecer, mas a gente precisa fazer com que as pessoas se engajem ao máximo possível dentro dos projetos. Bom, sendo assim, você vai ter a visão do time, né? Então você vai conseguir ouvir as pessoas, compreender, entender o que está por trás ali do que ele fala, por que as pessoas não agiam igual a você, né? Quais são os medos que ela tem, quais são os anseios de errar, por que aquilo acontece, tá? Então quando você ouve, você ganha o time. Né? Você vai ter o time ali na sua mão, porque as pessoas passam a ganhar, a ter uma confiança significativa em você. Bom, então liderança começa ouvindo. Chegar mudando sem entender o contexto é o caminho mais rápido para a rejeição. Então, se você quiser chegar assim, as pessoas já têm ali um certo receio, porque você sabe mais, né? Você sabe da visão delas sobre a empresa, você estava ali no cafezinho até pouco tempo atrás. Então, você já deixa nas pessoas ali um certo receio. E se você já chega achando que sabe tudo e querendo mandar, esse é o caminho mais rápido para que você seja rejeitado pelo seu time, para que o seu time perca engajamento e você sofra as consequências disso. Porque se você lidera um time que não está engajado, você tem um problema sério aí pela frente para conseguir empenhar resultado. Né? Os times que eu liderei, em sua maioria, eu só precisava dizer, gente, precisamos fazer. Às vezes nem precisava, as pessoas já tinham ali o conhecimento e sabiam que eu estava precisando de ajuda e eram os primeiros a se colocar à disposição. Então, quando o líder consegue passar a importância da missão para sua equipe, isso acontece de uma forma muito fácil. Bom, a segunda coisa, né, da nossa metodologia é o priorizar. Então, a balança do sucesso é a priorização. E o que é essa balança do sucesso? É a gente conseguir priorizar além, gente, assim, além de decidir o que eu vou fazer, eu preciso decidir o que eu vou fazer primeiro. Tá? Então, essa balança eu trago ali de um lado e do outro, você vê que eu tentei deixar bem equilibrada, né? É que a gente precisa ali, de um lado, ter as ações de ganho rápido, que a gente chama de quick wins, algumas pessoas chamam de low hang fruits, né, que são aqueles frutos baixos ali que a gente tem logo para fazer e para pegar. Então, discutir com o seu time essas ações, isso ajuda você a dar um burst na sua liderança ali, você conseguir ganhar mais confiança, ganhar a confiança do time, mostrar que vocês são um time vitorioso, né, que vocês vão chegar lá e vão entregar realmente os resultados. E do outro lado, né, do outro peso da balança, que a gente precisa também organizar, criar os projetos, são as ações mais estruturantes, né, que é aquilo que a gente tem ali para preparar para o futuro, para que a gente realmente, enquanto área, a gente mude o status quo, que a gente mostre, que a gente consiga ali implementar enquanto time um novo processo, uma nova área, novos resultados, que a gente mostre realmente que existe um diferencial entre aquelas pessoas que estão trabalhando ali. Tá certo? Então, para fechar, priorizar não é apenas escolher o que fazer primeiro, é equilibrar os ganhos rápidos com projetos estruturantes. Então, isso que a gente falou, então você vai ali, entendeu o que é que eu vou implantar, o que é que eu não vou, né? Tem que ter um link ali com o orçamento, o que é que vai... Existem diversos projetos bacanas, eu tenho certeza que você vai achar diversas coisas interessantes quando você ouvir sua equipe, mas algumas coisas elas vão ter mais resultados do que outras e a gente vai precisar priorizar dessa forma e depois priorizar também o que é que eu vou fazer primeiro, o que é que eu vou fazer depois e o que é que, obviamente, a gente não vai fazer. E é importante que você consiga trazer o feedback para a sua equipe, né? Aquelas pessoas que sugeriram aquele projeto, eles precisam entender por que aquilo não vai ser executado naquele momento. Tá bom? Terceira parte do nosso trabalho, que é o agir.
que é onde o líder faz acontecer, onde realmente ele não tem mais uma ação direta, ele agora a ação dele é estimular as pessoas, é despertar nas pessoas e nos seus liderados o interesse de fazer, o interesse de cumprir, e aí ele brilha quando realmente as pessoas começam a agir. Então, para isso, existem várias ferramentas que a gente precisa estar usando de planejamento, ciclo PDCA, você tem diversas ferramentas ali, o 5W2H, para você acompanhar os projetos. Temos outras aulas aqui no nosso canal falando sobre as faltas, né? Aquilo que falta, que a gente precisa trabalhar todo dia, que é falta de clareza, falta de acompanhamento e falta de decisão. Então, o líder precisa ter muito cuidado com isso, mas depois que o plano está bem organizado, é treinar as pessoas, mostrar para as pessoas como é que você quer que aquilo ocorra e a gente vai seguindo a execução do plano e entregando os resultados que se esperam da gente. Tá bom? Agir é garantir que os objetivos mapeados no ouvir e classificados no priorizar saiam do papel com precisão. Então a gente já falou um pouco sobre isso e as ferramentas de acompanhamento que você tem para usar, certo? Mas você precisa ali fazer o seu acompanhamento de perto com a sua equipe e mostrar que veio e realmente mudar o status da sua área e dessa área que você assumiu para brilhar no seu cargo de liderança inicial e lá na frente continuar a sua carreira sendo promovido, crescendo e se desenvolvendo cada vez mais. E a gente está aqui para te dar essa força nos primeiros passos, tá bom? Então, já indo aqui mais para o nosso resumo final, os 90 dias que definem o líder, ele está ali pautado nessa metodologia de ouvir, priorizar e agir, sendo ouvir o mapeamento do contexto, uma aproximação maior com o time, fazendo com que as pessoas ganhem confiança em você. No priorizar, a execução de key wins e o alinhamento de projetos estruturais, entender o que a gente vai fazer, como é que a gente vai colocar em prática. E no agir, treinar a equipe, mostrar para a equipe como você gosta das coisas, como a gente tem que fazer, como será o acompanhamento, como serão as nossas reuniões, nossos ritos de gestão, certo? E elaborar o plano e iniciar a execução. Essas três coisas bem implantadas, gente, bem executada, vai fazer com que você tenha um ponto de virada, né, que vai fazer com que você se destaque quanto líder e a sua área entregue junto com seus liderados resultados que até hoje não entregaram. E enquanto você quanto líder vai brilhar e fazer com que as coisas aconteçam, trilhando ali um caminho maravilhoso para o seu futuro profissional. Então, conta conosco nessa jornada. Nós temos aqui vídeos todas as segundas falando sobre liderança, focada nessa liderança inicial, e a gente está aqui para te ajudar nesse processo para se tornar um grande líder em 90 dias. Bom? Obrigado, até a próxima, tchau!